Oi, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Essa gravação agora, ela é exclusivamente para a gente comentar um pouco sobre os exercícios que eu passei para vocês lá no Google Classroom. Inicialmente, nós vamos debater cada uma das alternativas para além de saber se elas são corretas ou não, tá? Para a gente tentar construir um raciocínio em cima do exercício. Então vamos lá. Exercício número 1. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que: letra A. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Letra B. Foi causa principal da falta de escravos. Letra C. Proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais e eficientemente os impostos. Letra D. Incentivou o crescimento do comércio. Letra E. Proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas. Veja bem, pessoal, a alternativa correta da número 1 é a letra A. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos povos bárbaros. Então, o que a gente observa? A ruralização, ou seja, o êxodo urbano, ele é ocasionado diante do temor, tá? E diante da insegurança que essas invasões, os saques dos povos bárbaros causavam à população citadina das cidades romanas. Então, dessa forma, eles acabam por buscar proteção, principalmente no campo. Por que não foi a principal causa da falta de escravos? Porque, como a gente sabe, a causa dessa falta de escravos foi a política de não expansão do Império Romano a partir da efetivação de suas fronteiras, lá naquele movimento de Pax Romana. Então, quando o Império Romano decidiu não mais se expandir, é que os escravos vieram a faltar. Então, não pode ser a letra B. A letra C. Proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficazmente os impostos. Também não pode ser, porque o Estado ele deixa de ser um Estado forte, um Estado realmente controlador e centralizado. Né? Com as invasões bárbaras, a gente observa que o Estado romano ele fica cada vez mais fragmentado. Tá? Então não pode ser a letra C. E letra D, incentivou o crescimento do comércio. Também não pode ser. Por quê? A gente observa que com esse movimento de crise da vida urbana, automaticamente o comércio deixa de ser também uma atividade econômica realmente rentável. O campo passa a ser o foco, né? Tanto que a questão fala sobre ruralização, então não pode ser a letra D. E a letra E também não pode ser, porque fala que proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas. E, pelo contrário, né? As cidades elas deixam de ter suas riquezas, elas deixam de ser o centro da vida do homem a partir das invasões bárbaras na civilização romana. O que a gente observa é um movimento de êxodo urbano. A população ela sai da cidade e ruma ao campo. Bem, vamos lá então agora para a questão número 2. A respeito das classes sociais que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que: inicialmente, letra A. Os plebeus podiam casar-se com os membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. Observem bem, essa condição dos plebeus se casarem com os patrícios ela é uma condição a posteriori na civilização romana, principalmente a partir da aprovação da lei da Canuleia. Até então, a gente observa que, geralmente, os plebeus não podiam se casar com patrícios porque eles eram de classes sociais distintas. E a gente sabe que os casamentos, na antiguidade, eram, na verdade, grandes acordos entre famílias, né? Então, famílias de posse, principalmente. Os plebeus, eles não tinham tantas posses assim contra os patrícios e também nem eram tão privilegiados, como se pensa. A letra B. Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns conseguiam enriquecer-se por meio do comércio, atividade que lhes era permitida. Essa é a alternativa correta. Tá? E esse enriquecimento a partir do comércio decorre principalmente na fase republicana, quando os domínios de Roma eles se expandem. Tá? Letra C. Os clientes eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios e transformados em escravos, quando sua conduta moral não condizia com a de seus senhores. Observem, clientes realmente eram estrangeiros, mas não estrangeiros transformados em escravos. Por quê? Os clientes eram livres, eles só não eram reconhecidos.
tá? E não existia também essa situação de acolhimento direto pelos patrícios, não, tá? Existe uma situação de repúdio. E os clientes, muitas vezes, eles também trabalhavam em prol dos patrícios, tá? E existe toda essa situação também. Continuando aí, gente, na letra D diz o seguinte: os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia romana. Perceba, pessoal, só a partir daí a questão já pode ser descartada. Os patrícios jamais foram igualados aos plebeus, em situação alguma, tá? E a letra E fala assim, sobre os escravos, né? Fala que os escravos por dívidas eram resultado da transformação de qualquer romano em propriedade de outrem. Não era qualquer romano que era transformado em escravo, tá, gente? Era principalmente o romano plebeu. Tá? As leis para os patrícios eram leis diferentes, porque os patrícios são parte de uma classe privilegiada na civilização romana. Vamos agora para número 3. Quando a notícia disto chegou ao exterior, explodiram revoltas de escravos em Roma, onde 150 conspiraram contra o governo. Em Atenas, acima de 1.000 envolvidos, em Delos e em muitos outros lugares. Mas os funcionários governamentais logo as suprimiram nos diversos lugares com pronta ação e terríveis torturas como punição, de modo que outros que estavam a ponto de revoltar-se caíam em si. Observem bem, esse é um texto, na verdade é uma fonte que diz respeito às revoltas escravas ocorridas no Império Romano em suas várias localidades. Por isso que ele cita também Atenas e Delos, que são regiões ali na Península Balcânica, né? Cidades-estado, antigas cidades-estados grega. Então, observem bem, o texto de Diodoro de Sicília sobre a guerra servil, né? Ou seja, sobre a guerra dos escravos, dos servos, né? Que eram esses escravos, a gente pode afirmar o seguinte. Letra A. Eram lideradas por senadores? Essas revoltas eram lideradas por senadores que lutavam contra o sistema escravista? Não, tá? As revoltas escravas, elas estão articuladas principalmente entre este grupo social, tá? Letra B. Semelhantes às revoltas dos zelotas em Esparta? Não, gente. Por mais que o texto fale sobre guerra servil, a condição de escravo e a condição de servo, gente, são duas condições distintas, tá? Na escravidão, o indivíduo ele é privado da liberdade, o servo ainda assim a detém, só que ele se submete a seu amo, se submete a seu senhor em troca de algo. No caso da escravidão, isso é diferente. O indivíduo ele perde sua liberdade e é tratado como posse, como mercadoria, como algo que não tenha alma, como alguns teóricos e filósofos vão dizer, tá? Então não pode ser a letra B também, porque a condição de escravo e de lota é distinta. Letra C. Provocadas pela exploração e maus tratos impostos pelos senhores. Sim, com certeza, viu, gente? É essa a nossa alternativa correta. A gente percebe que os escravos eram, sim, explorados, né? Eram maltratados sob uma condição extrema, porque existia essa visão do escravo como apenas uma mercadoria. Letra D. Desencadeada pelas frágeis leis, que deixava indefinida a situação de escravidão. Não, as leis não eram tão frágeis assim a ponto de deixar indefinida essa condição. Geralmente o escravo era por dívida ou era o escravo por guerra. As revoltas eram pouco frequentes, se comparadas com as que ocorreram em Atenas no tempo de Solon, não, tá? As revoltas eram frequentes, tanto que no texto mesmo, na fonte mesmo, a gente observa que essas revoltas elas aconteceram em vários lugares, então observa-se certa frequência. Agora vamos para número 4. Sidônio Apolinário, aristocrata da Gália romana, escrevendo a um amigo num período de grandes transformações culturais, assim se expressou. O vosso amigo Eminêncio, honrado senador, entregou uma carta por voz ditada, admirável no estilo. A língua romana foi há muito tempo banida da Bélgica e do Reno, mas se o seu esplendor sobreviveu de qualquer maneira, foi certamente convosco. Na nossa jurisdição,
entrou em decadência ao longo da fronteira. Mas enquanto viverdes e preservardes a vossa eloquência, a língua latina permanecerá inabalável. Ao retribuir as vossas saudações, o meu coração alegra-se dentro de mim por a nossa cultura, em desapreciação, ter sido deixado tais traços em vós. O que a gente observa no texto? É uma situação relativa às migrações bárbaras, viu, gente? Em que a língua romana, ela passa, né, o latim, ele passa a não ser a única forma de se comunicar ali nas antigas extensões do Império. Então a gente observa que, querendo ou não, a linguagem, ela sofre as alterações a partir das migrações bárbaras, né? Hoje em dia, nós falamos português, né? Os franceses falam francês, e são idiomas todos derivados do latim. E as alterações que a gente observa é exatamente devido à influência dos povos bárbaros, tá? A opinião contida no fragmento da carta está diretamente relacionada às invasões dos territórios do Império Romano pelos povos germânicos, provocando mudanças nas instituições imperiais. As mudanças vão para além das instituições, como também afeta a língua, né? Letra B. Influência da cultura grega sobre a latina após a conquista da Grécia pelos romanos e sua anexação ao Império. Não, gente, não é essa influência grega pela latina, tá? E a gente sabe que isso decorre antes da Grécia ser anexada ao Império. As próprias raízes de Roma estão relacionadas com o povo grego. As vitórias dos romanos sobre Cartago nas chamadas Guerras Púnicas, impondo sua cultura do Império a todo o norte da África. Também não faz menção às Guerras Púnicas. Isso o texto não faz menção. Letra D. Crises que abateram o Império Romano depois do governo de Marco Aurélio, quando o exército passou a controlar o poder. Também observamos que essa situação ela não ocorre, tá? Após o governo de Marco Aurélio, a gente percebe uma situação de crise, mas não de controle por parte do exército. Ainda assim, se vive um período imperial e o texto, novamente, não faz menção a essa afirmativa que a questão reporta. E na letra E, as invasões normandas que ocorrem no norte da Gália. Observem bem, essas invasões normandas são invasões germânicas, mas não diz respeito exatamente a elas, tá? O texto, ele fala exatamente desse movimento de miscigenação, tá? A partir das invasões bárbaras. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Na número 5, observamos o seguinte. Na história de Roma, o século III da era cristã é considerado o século das crises. É o século, né, em que a gente observa a crise do Império Romano já sendo situado como elemento principal. Depois da morte do Marco Aurélio que a gente observa isso, tá, gente? Foi nesse período que, letra A, as tensões geradas pelas conquistas se refletiam nas contendas públicas e criaram um clima de agitações, promovendo desordens nas cidades. A gente sabe que essas desordens, elas de fato não ocorreram. Elas vêm principalmente depois das invasões bárbaras, tá? Que as cidades, que o mundo urbano começa a se desordenar. Letra B. O exército entrou em crise e deixou de ser o exército de cidadãos proprietários de terra. Também esse não é o elemento de crise. Letra C. O Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza. Exatamente essa alternativa correta. Né? No momento que se instaura a Pax Romana, que o Império ele efetiva suas fronteiras, não mais se expande, os escravos começam a faltar. E os escravos eram a base da economia em Roma, porque eles que movimentavam principalmente o setor agrícola, da produção de alimentos. Com isso, os alimentos se tornam caros, a população pobre não tem acesso a eles com facilidade, né? E tudo isso leva a uma situação de crise social. Letra D. Os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram fiéis a seus generais, partilhando com eles os espólios de guerra. Essa pode ser uma situação de transição entre o período republicano para o período imperial, mas não necessariamente relacionada à crise. Os conflitos pela posse de terra geraram uma guerra civil. É uma alternativa, um tanto quanto abrangente, que não caracterizaria essa situação. Questão número 6. Quanto à história de Roma, pode-se considerar que Roma conheceu apenas dois regimes políticos, a República e o Império. A gente sabe
que não é verídico, né? Roma, na verdade, conheceu 3 regimes políticos: a monarquia, a república e o império. Na passagem da república para o império, Roma deixou de ser uma democracia e transformou-se numa oligarquia. A república romana, ela já era oligárquica. No império, a gente observa uma situação de supremacia dos generais, tá? Então a gente não pode inferir isso, porque a república já era comandada por uma oligarquia, que era o patriciado. A palavra oligarquia significa poucos no governo, tá? Oli poucos, arquia, governo, tá? Governo de poucos, poucos no poder. Letra C. Os irmãos Tibério e Caio Graco foram os 2 tribunos da plebe que lutaram pela redistribuição de terras. E isso realmente aconteceu, né? Então essa é a alternativa correta. Tibério e Caio Graco, sendo tribunos da plebe, ou seja, responsáveis por falar em prol dos plebeus, organizaram essa reforma. Por quê? A gente observava que os plebeus eles estavam perdendo sua força, principalmente econômica, dentro da civilização romana, diante da alta quantidade de escravos durante o período republicano e também pelo fato de não terem terras, mesmo após as conquistas. Então as terras começaram a ficar aglomeradas, aglutinadas somente pelos patrícios. E os plebeus não tinham esses territórios para cultivar, para movimentação econômica, fora que vários de seus trabalhos foram substituídos por escravos. Então, é diante desse descontentamento que os plebeus eles vão requerer, vão se revoltar contra os patrícios e vão requerer uma representação frente ao Senado. E os tribunos, o Tibério e o Caio, eles vão organizar essa demanda plebeia, tá? Vão organizar a solução para essa demanda plebeia, tá? Aí depois a gente observa na letra D. No Império Romano, todos os homens livres, os cidadãos, eram proprietários de terras. Não. Os plebeus, muitas vezes, eles eram privados dessa posse de terras, tá? E letra E, no Império Romano, a base da economia era o comércio e a indústria. Comércio, sim. Mas indústria, gente, né? A indústria, ela só vai se desenvolver anos e anos e anos luz à frente do Império Romano. Número 7, a religião romana assemelhava-se à grega, porque ambas tinham objetivos nitidamente políticos. Nitidamente políticos tinha apenas a religião romana. Letra B, eram terrenas e práticas, sem conteúdo espiritual e ético, com certeza. A gente tem que lembrar que os deuses, né, eles tinham formas humanas e tudo mais, e também agiam como homens, então não existia ética entre os próprios deuses, ética empregada à religião, né? Na verdade, a gente observa que ela era mais explicativa do que espiritual e ética, tá? Então a letra B, ela realmente é correta, tá? Letra C, eram apoiados por uma forte classe sacerdotal, não se tem indícios da classe sacerdotal ser forte ou não, condenavam as injustiças sociais, elas não faziam uso disso, pelo contrário, elas eram utilizadas para manutenção dessas injustiças, ou seja, para essa intencionalidade ainda de se dividir, de prezar por uma classe superior, pelo patriciado ou pelas classes eupátridas, né, lá na Grécia. Então, assim, realmente a letra D não pode ser considerada. Que elas não condenavam injustiças sociais, elas contribuíam, né? E tinham como centro a crença na vida futura, também não se tem indício, tá? Então a alternativa correta é a letra B, da número 7. 8ª questão, e nossa última, porque eu acabei repetindo a questão número 9, não sei se vocês repararam. Um textinho do Jacques Legoff. Se pode identificar na crise do mundo romano no século III o ponto de partida da profunda alteração que dará origem ao Ocidente medieval, parece legítimo considerar as invasões bárbaras do século V como acontecimento que propiciou as transformações, dando-lhe um aspecto catastrófico e modificando-lhe profundamente o aspecto, ou seja, ele relaciona a crise do século III às invasões bárbaras. Isso porque o exército ele perde sua potência, né? Automaticamente as fronteiras elas deixam de ser protegidas, porque na política de Pax Romana o exército regressa às suas cidades de origem. Então as fronteiras elas deixam de ser efetivamente protegidas e propicia essas migrações. Então é sobre esse movimento de articulação entre os séculos III e V que o Legoff faz menção, tá? E aí, em seguida,
tem um textinho, um enunciado. O historiador francês Jacques Le Goff aponta que as invasões germânicas precipitaram as transformações que ocorreriam na Europa, bem como o fim do Império Romano. Entretanto, também diz que outros fatores contribuíram para a desagregação do Império no Ocidente. Entre as alternativas a seguir, qual pode ser considerado o fator que contribuiu para o Império Romano? Então, observa bem. O que a gente tem? O enunciado ele já diz que o Le Goff ele aponta, ou seja, ele diz claramente, né, ele já infere sobre a ideia de invasões bárbaras como fundamentais para a desagregação do Império Romano. Ok. Não é? Em seguida, ele faz um outro paralelo. Qual que é esse paralelo? É o paralelo com o movimento de crise. Então, a resposta ela já se encontra na própria análise que o Le Goff faz. Tá? Então, vamos para as alternativas. Qual que seria a correta com relação a essa articulação que ele faz? As reformas dos irmãos Graco e a revolta de Espartaco são esses os elementos que levam à desagregação do Império? Não. Tá? Inclusive, algumas dessas reformas vão ser ocorridas durante o período republicano. Letra B, domínio etrusco e a crise da monarquia. A crise do Império Romano é uma crise no Império, não da monarquia. Decadência do sistema escravista e desestruturação militar. Não são essas as características da crise do século III? Então só pode ser essa a questão verídica. Letra D, a crise da monarquia e as reformas dos irmãos Graco. A crise novamente se dá no Império. As reformas de Tibério e Caio Graco ocorrem no período republicano. Não pode ser a letra D. Desestruturação militar. A partir da revolta de Espartaco, também não. Tá? Inclusive, o exército foi muito eficaz na revolta de Espartaco. Então, a alternativa correta é a letra C, que caracteriza a crise do século III. Então, gente, é isso aí. Bons estudos. E quando vocês precisarem de mim, se quiserem esclarecer mais alguma dúvida, podem entrar em contato. Como vocês sabem, nesse período de quarentena, eu me encontro online quase que 24 horas. Tchau, obrigado, forte abraço.